O vereador do PT de São Paulo, Senival Moura, foi preso nesta quinta-feira por possível lavagem de dinheiro para o PCC. A operação Última Parada mirou o esquema de mais de 300 milhões de reais só em 2025, realizado através de uma empresa de transporte público na capital paulista. A investigação começou após o assassinato do ex-presidente da Transunião, Adalto Soares Jorge, em 2020. A Prefeitura de São Paulo vai intervir na concessionária para garantir a continuidade dos serviços de transporte à população. Começar essa rodada com o Roberto Mota, um episódio aqui na Política de São Paulo, um vereador do Partido dos Trabalhadores, bem conhecido, principalmente na Zona Leste de São Paulo, várias legislaturas, detido por possível ligação com o crime organizado. Mota. A gente fica pensando quantas situações iguais a essa não estão ocorrendo agora. Isso é uma luta completamente assimétrica, né? De um lado, você tem a justiça criminal, a polícia, o Ministério Público, que tem que fazer longas investigações, tomando todo tipo de cuidado, porque senão pode ser tudo anulado, e leva meses ou até anos para juntar essas informações todas e finalmente conseguir concluir uma investigação e oferecer uma denúncia. Do outro lado, você tem uma organização altamente sofisticada que movimenta um dinheiro gigantesco e que tem a capacidade de formar os seus próprios quadros, inclusive quadros jurídicos e políticos. Está na hora do país acordar para isso. Pois é, agora preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continuem com a gente. Deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer também suas impressões sobre o avanço das investigações e o apontamento de que um parlamentar da Casa Legislativa Municipal, a Câmara de Vereadores, um vereador muito tradicional do PT, preso, detido, por possível ligação com o PCC, um esquema de lavagem de dinheiro. Inclusive, uma empresa de ônibus seria utilizada para esse fim. Musa. Veja, Caniato, não me parece nenhum tipo de surpresa com algo que a gente vem falando aqui há bastante tempo. O primeiro tema, para além da parte partidária do partido a que ele pertence, isso também tem a ver com uma questão do tamanho da máquina pública. Quanto maior a máquina pública, maior o prêmio para você capturar as pessoas que fazem parte dela, para que o crime organizado esteja dentro da máquina. Quanto mais dentro da máquina ele está, obviamente, maior a facilidade dele para fazer os negócios e esconder toda a origem do dinheiro ilícito. Por outro lado, você tem também o partido que ele pertence, que está longe de ser algum partido que historicamente não tem nenhum tipo de envolvimento com corrupção. Seríamos capazes aqui de lembrar vários. Mas, de novo, isso se tornou algo suprapartidário no Brasil. A corrupção e o crime organizado, ela entrou dentro da máquina e agora está cada vez mais ativo dentro da economia lícita. Então, parece que o crime organizado, ele é muito mais rápido e inteligente do que a própria máquina burocrática engessada, gigante, ineficiente e corrupta, que é a máquina pública brasileira, que gera prêmios e incentivos para cada vez mais capturarem pessoas que lá dentro estão. E como eu mencionei essa semana, toda a parte política, ela tem incentivos perversos que seduzem aquelas pessoas que não são morais e que acabam entrando no crime organizado, mesmo estando, ou principalmente, estando dentro da máquina pública. A verdade é que o crime organizado é muito mais inteligente, muito mais ágil e percebeu isso. Tem a ver com algo que a gente sempre cita aqui, do economista Gary Becker, que ele foi prêmio Nobel também. Quando o prêmio é muito grande e da recompensa, do roubo, e a punição é muito pequena, a probabilidade é pequena, você simplesmente faz essa ação. E no Brasil, a probabilidade de punição é cada vez menor. Consequentemente, você junta todos esses fatores e o que você tem é um crime organizado tomando conta de um Estado brasileiro. Só destacando para a nossa audiência, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores encaminhou esse caso para o Conselho de Ética do partido e, a depender da avaliação, Senival Moura poderia ser até expulso
do Partido dos Trabalhadores. Eu vou receber a Rede, daí eu vou passar para o Dávila fazer a análise dele em relação a esse caso, esse episódio, mas eu quero reforçar para a nossa audiência que a enquete está publicada no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Se você puder, vote, manifeste a sua opinião. A gente trata dessas desavenças da família Bolsonaro. Agora sim, a Rede com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Um forte abraço, uma saudação especial para os taxistas, motoristas de aplicativo que gostam de se informar pela Jovem Pan, conectados aqui em São Paulo no 100,9, acompanhando Os Pingos nos Is. Você, Dávila, nós falávamos em outros programas sobre o avanço do crime organizado também na política, né, nas casas legislativas. Isso parecia muito mais comum em cidades médias. A gente tem observado, principalmente em algumas capitais, a ligação de alguns parlamentares, de alguns vereadores com grupos criminosos. Chegamos ao momento em que isso precisa chegar ao fim, ou seja, quais são os mecanismos para que a polícia identifique quem são essas figuras e consiga tirar os representantes do crime organizado das casas legislativas e também instituições da República, autarquias e por aí vai? Canhato, o crime organizado vem infiltrando nos negócios legais, lícitos, há muito tempo. E um dos maiores filões do crime organizado justamente são as licitações públicas, principalmente nos municípios. E que áreas, principalmente, eles gostam de atuar? Transporte e coleta de lixo. Duas áreas favoritas para ganhar licitação. E aí corrompem vereadores, corrompem pessoas da justiça, corrompem pessoas do executivo, para facilitar que essas concorrências acabem caindo no colo de empresas ligadas ao crime organizado. Então, licitação pública é um prato cheio para o crime organizado. Por isso, Canhato, só há uma maneira, uma política nacional forte de endurecimento de combate ao crime organizado. Isso significa combater lavagem de dinheiro, construir esses presídios de segurança máxima para separar facciosos de presos comuns. Isso depende muito de uma política nacional coordenada com outros países, como é o caso dos Estados Unidos, para que possa atuar conjuntamente nessas organizações transnacionais. Enfim, temos de passar a famosa lei antimáfia que eu venho defendendo aqui no nosso Pingos nos Is há tanto tempo. Então, Canhato, se nós não fizermos isso, o crime organizado vai continuar se infiltrando cada vez mais nas atividades lícitas e corrompendo não só vereadores, empresas, parlamentares, juízes, membros do Ministério Público, da polícia, como mostra claramente um julgamento até em pouco que acabou sendo cancelado do Grismark aqui em São Paulo. Então, assim, tá tudo contaminado. E esse combate à impunidade, ao crime organizado, precisa ser tratado como prioridade nacional pelo próximo presidente da República. Mas nós sabemos que se o presidente for de esquerda, não tem a menor chance de se combater o crime organizado. E aí o Brasil vai se tornar, infelizmente, um narco-estado. Pois é, quando eu mencionei há pouco cidades médias, principalmente cidades que ficam no entorno das grandes metrópoles, né? Isso acho que aconteceu em alguns municípios do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. Há relatos de que isso aconteceu em algumas cidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas você, Cristiano Beraldo, a operação que acabou sendo deflagrada hoje, a detenção de um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que atuava na Câmara Municipal de São Paulo, e essa possível ligação com o crime organizado, o apontamento de que uma empresa de ônibus servia para lavar recursos do crime organizado. O Dávila mencionou que, historicamente, transporte municipal, né, transporte público e também coleta de lixo, são atividades muito utilizadas por grupos criminosos. E as máfias que atuavam em Nova York e em Nova Jersey a partir dos anos 50 atuavam justamente nessas áreas, mas principalmente em coleta de lixo, né? Fechavam um cartel, não deixavam nenhuma empresa entrar, não baixavam o valor e ainda achacavam empresas que queriam atuar nesse serviço. Beraldo.
Pois é, Canhoto. Só que quando a gente observa o histórico da Prefeitura de São Paulo, a gente compreende que as informações que foram reveladas hoje são coerentes com o que a gente já viu no passado, porque as portas da Prefeitura de São Paulo se abriram para a Transwolf, aquela empresa que foi a primeira investigada, que teve operação, ela perdeu o credenciamento, ficou ali demonstrado a vinculação da empresa com o PCC, e adivinhe na prefeitura de quem a Transwolf recebeu autorização para atuar no transporte coletivo? Do Fernando Haddad, do PT. E o mais impressionante é que no caso da Transwolf, quem assinou o parecer da prefeitura recomendando que a empresa passasse a fazer parte do rol de empresas de transporte público na cidade de São Paulo foi o Robson Barreirinhas, o atual secretário-geral da Receita Federal. Ele recebeu um prêmio. Veja, o prefeito e o responsável à época pelos assuntos jurídicos da prefeitura colocaram o nome, assinaram documentos que viabilizaram a empresa do PCC atuar na cidade de São Paulo. O que acontece com eles? São promovidos. Vira ministro da Fazenda, vira secretário-geral da Receita Federal. Esse é o Brasil. E aí a gente começa a entender por que as instituições de Estado do Brasil, como a Receita Federal, foram transformadas em instituições de governo. As coisas feitas dentro da Receita Federal nessa gestão são escabrosas, são assustadoras. E fica tudo por isso mesmo. Portanto, Caniato, a ligação do PT com o PCC é uma coisa, no mínimo, muito coincidente e curiosa. Sempre que tem esse assunto, aparece alguém do PT para estar participando. Então, que as pessoas observem e consigam ligar os pontos para que elas entendam que tem um motivo pelo qual o PCC se transformou nessa multinacional do crime.